without you. They get worse when I'm without you. Does that mean that I'm going to hell? Or are you thinking them as well? Whoa. When I'm lonely, all the corners of my mind start racing. Things that should be kept in the basement. Spend my time. Olá, chamo-me Sofia, sou portuguesa e moro aqui na Suíça. E hoje vou-vos falar como conduzir na Suíça e também sobre a parcagem na Suíça. Quem é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, que é para não perder os próximos vídeos. Deixem o vosso like e compartilhem com os vossos amigos e familiares, para chegar ao máximo de pessoas. E agora vamos ao vídeo. Por aqui pela Suíça, nós conduzimos pela direita. Quando chegar aqui à Suíça, a primeira coisa que tem que fazer, logo na fronteira, é comprar a vinheta. A vinheta nós costumamos comprar em dezembro, mas quem é novo e chega aqui à Suíça é necessário comprar a vinheta logo à entrada da fronteira. A vinheta pode comprar ou na fronteira ou também existem locais na autoestrada em que vendem também essa vinheta. Essa vinheta é obrigatória porque se for apanhada pela polícia leva multa. E a multa, vocês dizem-me assim, mas eu tenho carro português, como é que eu levo a multa? A multa depois vai para Portugal, para a vossa morada que vocês têm na vossa carta de condução. Por isso têm que ter muita atenção em relação a esse aspecto. Porque as autoestradas na Suíça não são como em Portugal, como em França e como em Espanha, em que nós temos que pagar as autoestradas. O que nós fazemos aqui na Suíça é pagar essa vinheta que custa 40 francos durante o ano todo e depois andamos pelas autoestradas. A segunda coisa obrigatória quando entrar aqui na Suíça é ligar as luzes. É obrigatório aqui na Suíça andar com as luzes ligadas do carro, seja durante o dia, seja durante a noite. E isto são as primeiras regras ao chegar aqui de carro na Suíça. Não se esqueça que as autoestradas não podem andar mais de 120 e nas estradas secundárias mais 80. Tem que ter atenção nas autoestradas. Em poucos quilómetros pode ter que diminuir a velocidade. Eu posso-vos dizer que daqui de Lausanne até Geneve, muitas vezes diminui para 80, outras vezes tem que diminuir para 60, depois volta novamente a aumentar para 80, para 120 e depois diminui para 80. Trabalha muito assim, por isso vocês tenham muita atenção. Porque quando tem obras, quase sempre temos que diminuir para 80 ou para 60. E como aqui as autoestradas estão quase sempre em obras, então temos de ter muita atenção em relação a isso. E pessoalmente, quando há muito trânsito, eles de manhã, quando é aquela hora da ponte, e também à noite, a partir das 4, 5 horas, quando é a hora que começa de ponte, em que há muito mais trânsito nas autoestradas, eles começam a colocar, em vez de, por exemplo, há certas zonas, principalmente naquelas zonas onde faz mais trânsito, eles diminuem a velocidade, quase sempre para 80, para 100, por isso tenham muita atenção em relação a isso. Andarem nas estradas secundárias também pode acontecer isso, têm que diminuir a velocidade. E também nas vilas têm que ter muita atenção, existem vilas em que você pode andar a 50, mas também existem vilas em que você pode andar a 30. Para andar a 30 ou a 50, eles têm um sinal a dizer 30 ou 50, ou também mesmo no chão, eles indicam a velocidade em que você pode andar. Não se esqueça que também nas vilas poderá ter que andar a 20 a hora. E quando anda a 20 a hora, não se esqueça que os peões têm prioridade em relação aos carros e também existem muitos obstáculos, por isso tem que ter muita atenção a conduzir. Não é fácil, mas para mim é muito mais fácil do que Lisboa. Lausanne foi implantada uma nova regra há pouco tempo, penso que foi em setembro que saiu essa nova regra, por isso tenham também muita atenção. Porque em Lausanne, e já mesmo logo na entrada de Palanche tem logo o sinal, a partir das 10 da noite até às 6 horas da manhã, seja sábado, seja domingo, seja durante a semana, só pode conduzir a 30 km a hora. Os que não conhecem perguntam, então mas porquê que só podem conduzir a 30 km a hora? Pois é, os moradores começaram-se a queixar que havia muito barulho. Então a Comuna, a Câmara, decidiu colocar esse sinal e fazer com que os automobilistas diminuam
a velocidade para poderem andar na cidade durante a noite, para que as pessoas possam descansar. E depois temos os sinais. Os sinais de trânsito, enquanto em Portugal há o sinal verde, o vermelho e depois o laranja, e passa de vermelho para verde, aqui não acontece isso. Aqui o sinal de trânsito, qualquer sinal de trânsito, passa de vermelho para laranja e só depois de passar de laranja é que passa para verde. Agora vou-vos falar sobre parques. Existe, como todas as cidades, existe um problema de parque, também em Lausanne. Existe muitos prédios antigos que não têm parques subterrâneos. Os prédios novos, a maior parte, já têm quase todos parques subterrâneos, mas os prédios antigos, e existe uma grande quantidade de prédios antigos em Lausanne, então não têm os parques subterrâneos. E como existe cada vez mais carros, existe um problema de parque. Os parques subterrâneos, se entretanto for estacionar e tiver um supermercado, a maior parte, a primeira hora é grátis. Depois, a partir às vezes é 1 hora, às vezes é 30 minutos, mas durante esse tempo é grátis, eles lá explicam, logo no início. Mas depois o restante terá que ser pago. E depois, eu lembro-me que quando aqui cheguei fazia-me um bocado de confusão isto da parte do estacionamento. Os estacionamentos privados do prédio costumam estar pintados em amarelo e costumam ter um número. Quando tem esse número e quando estão pintados de amarelo, quer dizer que são privados e é melhor não estacionar neles, porque pode levar multa. Depois existem os parques brancos e também existem os parques azuis. Quando for a estacionar, terá que sempre olhar para cima para o sinal, porque nem todos os sinais indicam a mesma coisa. Este sinal, por exemplo, o que é que ele diz? Ele diz que nós podemos estacionar durante 4 horas, durante o sábado e o domingo podemos estar o dia todo lá estacionado, mas durante essas 4 horas podemos estacionar a partir das 8 da manhã até às 5h30, durante essas 4 horas. E durante essas 4 horas são gratuitas. Se for estacionar durante 4 horas, ao final de 4 horas é melhor ver o macarrão. Se estiver lá estacionado e se for lá a polícia, logo a multa aí é logo 40 francos. Existe estacionamentos de 4 horas, existe estacionamentos também de 6. Não existe muitos de 6 horas. Também existe 3 horas e também existe 2 horas. Com este símbolo aqui, em que tem este coisinho que não tem balança, quer dizer que é necessário macarrão. Quando tem um símbolo que tem balança, como este aqui, já quer dizer que você tem que pagar. Este, por exemplo, é azul, mas diz aqui que é só 30 minutos. Este símbolo aqui, que diz que você só pode estacionar durante 30 minutos, mesmo no sábado e ao domingo, só pode estar estacionada esses 30 minutos. Por isso tenha mesmo muita atenção e mesmo durante a semana só pode estar estacionada esses 30 minutos. Só é livre, como eles dizem aqui, entre o meio-dia e a 1h30, em que pode estar estacionada aí, se chegar ao meio-dia, por exemplo, pode estar estacionada até à 1h30. Aí é livre e não precisa estar 30 minutos. Se for durante as outras horas, só pode estar estacionado esses 30 minutos. Depois existem aqueles estacionamentos em que tem a balança, em que às vezes diz 2 horas, outras vezes diz 3 horas, ou seja, você faz o pagamento, se quiser ficar 2 horas, faz o pagamento para 2 horas e não se esqueça que só pode estar essas 2 horas estacionadas e fez o pagamento para essas 2 horas. Se quiser ficar mais tempo, terá que fazer mais pagamento. Se vocês virem, eu vou ter que deixar este papel que diz onde é que eu estou. Vou ter que deixar aqui no carro para depois a polícia, entretanto, quando passar, saber que eu paguei. Depois existem muitos prédios que têm este estacionamento em que diz é amarelo, em que diz visitas e depois tem um sinal, muitos deles, ou de 3 horas ou de 4 horas, em que diz que as visitas só podem estar estacionadas ou 3 horas ou 4 horas
Se a pessoa quiser que a visita fique mais tempo, ou se a visita quiser ficar mais tempo, o melhor que eu aconselho é falar com a pessoa responsável pelo prédio, porque lá explica que se tiver mais do que 3 horas, se o sinal disser que só pode estar 3 horas ou 4 horas, se a pessoa tiver mais do que o tempo indicado, a pessoa que é responsável pelo prédio pode marcar uma multa. Por isso tenham muita atenção em relação a isso. Também existe em Lausanne várias zonas, só tem um sinal em azul e depois está delineado em baixo, em vez de estar delineado em branco, está delineado de azul. E o que é que isso quer dizer? Eles dizem lá esse delinear e depois às vezes diz uma letra. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que a pessoa só pode estacionar durante 30 minutos e depois, se tiver aquela letra, é que poderá estar estacionado mais do que 30 minutos. E o que é que quer dizer isso? Quer dizer que a zona onde você habita, ou a zona onde você vai visitar, tem uma letra. Essa letra, porque as zonas de Lausanne estão delineadas por letras de alfabeto, então vai-se à polícia, compra-se, aquilo é tipo um coisinho assim, tipo, como é que eu vos dizer? Se tiver isso da letra, vocês vão à polícia de Lausanne e podem comprar um macarrão que é assim mais ou menos deste tamanho, não sei, eu acho que é até um bocadinho mais pequenino, em que tem a letra, polícia, autoriza a pessoa que tem a letra, por exemplo, imagino que é a letra K, que tem a letra K de macarrão, ela autoriza a pessoa a estacionar o carro. A pessoa terá que meter esse macarrão em frente à janela para que a polícia, quando for a passar, não marque multa. Tem que ter atenção, porque a letra K não quer dizer que vai estacionar em qualquer lado. Terá que ter sempre atenção, quando for andar por Lausanne, terá que olhar sempre para o sinal, se o sinal diz lá que você pode estacionar ou não. Tem que sempre olhar, essa letra é aquela que você tem, porque pode não ser aquela que você tem. O valor, por exemplo, você terá que se dirigir à polícia. O valor desse macarrão, há alguns anos atrás, era 500 francos durante o ano todo. Ao final de um ano, a polícia envia-lhe uma fatura para você pagar. Quando você pagar, depois a polícia envia-lhe novamente um novo macarrão para depois mais um ano. Se não quiser comprar para um ano, pode também comprar para 6 meses. Se tiver visitas em casa, durante uma semana, e que imagino que a pessoa vem como nós tivemos uma colega minha que veio de Zurique, veio durante uma semana para a minha casa e imaginem, eu trazia carro e imaginem ter que andar constantemente a mudar o símbolo de 30 a 30 minutos. Era muito complicado. Então nós fomos à polícia e comprámos-lhe um macarrão para durante uma semana. Também pode comprar esse macarrão para durante uma semana na polícia. Existe este macarrão que eu vos vou mostrar é naqueles parques azuis em que vocês têm só aquele símbolo sem o símbolo de balança. Vocês têm, e como é que eles sabem, porque vocês dizem assim, então mas existem aqueles parques 4 horas, existem aqueles parques 6 horas, mas terão que ter alguma informação dessas horas, não é? Porque como é que eles sabem que nós chegáramos lá a essas horas? Então, é isto. Isto nós temos que comprar para usarmos no carro. Ou seja, se vocês estão aqui a chegar à Suíça, terão que comprar isto. Isto vende-se naquelas lojas que estão junto às autoestradas e também em qualquer supermercado. Vendem isto. Se alugar carro, já vem isto incluído. Isto tem as horas, se vocês virem, e aqui indica, nós temos a hora que chegamos, nesse parque azul, ou no parque branco, em que diz 4 horas ou 6 horas, ou mesmo que diga 3 horas, parque das visitas, temos que colocar isto. Isto, colocamos a hora que nós chegamos, e depois a polícia, ou se for no parque de visitas, num prédio, a pessoa sabe a que horas é que a gente chegou.
E por isso é que eu digo que se vocês tiverem mais do que 3 horas ou mais do que 4 horas do que aquilo que é estipulado no sinal, o melhor é falarem com a pessoa responsável pelo prédio, porque senão ela pode colocar uma multa, vocês habilitam-se a uma multa, não é? E depois terão que a pagar. Isto aqui é assim, quando vocês chegam, imaginem que chegam às 10 horas da manhã. Vocês colocam aqui logo 10 horas e meia, porque podemos colocar 30 minutos depois, mas isso depois, se não tiver a dizer 2 horas ou 3 horas, quer dizer que é um parque de 30 minutos. Mesmo que não esteja a dizer 30 minutos, quer dizer que é um parque de 30 minutos, só podemos lá estar 30 minutos. Então, como nós chegamos às 10, colocamos mais 30 minutos e só depois podemos ficar mais 30 minutos. Ou seja, eu cheguei às 10 no parque, devia sair às 11 horas e se não sai às 11 horas, se a polícia entretanto passar por lá, habilite-me a uma multa e a multa são 40 francos. Depois, o que aqui explica também, e que eu também no início não sabia, depois é que me fui, acabei por me informar, não é? Se a gente chegar entre as 11h30 e a 1h30, nós podemos lá ficar até às 2h30. É o que aqui diz. Ou seja, já nessa altura, se a gente chegar entre as 11h30 e a 1h30, não precisamos de fazer aqueles 30 minutos, podemos ficar mais tempo. Como veem aqui, isto são 10 horas, então eu vou colocar isto para as 10h30, porque estou num parque azul. Vou colocar aqui, para depois verem, se a polícia vier aqui. Porque estou num parque azul e estando no parque azul só tenho 1 hora para aqui estacionar. Se quiser ficar mais tempo, vou ter que vir aqui trocar a hora. Se vocês virem, aqui está mais outro parque e este aqui diz, por exemplo, o macarrão é o M. Ou seja, no outro lado onde eu estava, o macarrão era O e podia estacionar só quem tivesse o macarrão O ou então colocar aquele macarrão azul com a hora,